Olá pessoal, boa tarde. Vamos relembrar um pouquinho da nossa obra de José de Alencar, Senhora. Nessa aula nós não vamos poder falar de todos os detalhes da obra, né? Até porque nós já vínhamos trabalhando nas nossas aulas bem anteriores, né? Ainda aulas presenciais, e nós falamos bastante a respeito de Senhora. Acredito que vocês já tenham assim terminado o livro, já fizemos atividades, tá bom? E aí nós vamos falar alguns pontos resumidamente para que vocês consigam relembrar a obra, tá bom? Eu só vou lá pro slide seguinte, lá mais um pouquinho à frente, só para a gente relembrar um pouquinho os nossos personagens, tá bom? Só um minutinho. Pronto, tá aqui. Lemos, tio e tutor de Aurélia, né? Dona Firmina cuidava de Aurélia. O tutor, vocês estão lembrados que essa palavrinha que é colocada no livro é porque quando a Aurélia ficou órfã, ela não tinha quem cuidasse dela. Então, ela precisava, menor de idade, precisava de alguém, né? Para poder tomar conta dela, tomar conta de todo o dinheiro que ela tinha. Então, por isso, o tutor era responsável por cuidar de todas as finanças de Aurélia até que ela pudesse, né, ficar maior de idade e tomar conta de tudo que era dela, que ela herdou do avô, né? Dona Firmina cuidava de Aurélia, Dona Emília, mãe de Aurélia, irmã de Lemos. Vocês estão lembrados que além de Lemos ser tutor de Aurélia, ele era tio, então ele realmente era parente dela, interesseiro, né? No momento em que elas mais precisavam, ele virou as costas, não cuidou, não ajudou. E aí, quando a Aurélia ficou rica, vocês estão lembrados que ele voltou e quis assumir toda a fortuna dela para poder ficar perto e ganhar um dinheiro, né? O perto dele era o dinheiro mesmo, o nome era interesse. Pedro Camargo, pai de Aurélia e filho de Lourenço Camargo, né? Lourenço Camargo foi o avô de Aurélia, deixou essa herança grandiosa para ela, e é assim que a vida dela se transformou profundamente. Adelaide, né? Pretendente de Seixas, mas amava Torquato Ribeiro. E Torquato Ribeiro era um moço bom e humilde que procurou ajudar Aurélia nos vários momentos difíceis. Eduardo Abreu, pretendente de Aurélia, e era um moço bom. E ainda tem Fernando Seixas, né, que personagem principal da história, e Aurélia também. Vamos só voltar aqui. Só fazendo um pequeno apanhado, né, desse enredo da história. O livro Aurélia, ele é dividido o livro Senhora, desculpa, é dividido em 4 partes, né? Nós temos o preço, quitação, posse e resgate, né? Esses 4 tópicos, né, esses 4 títulos, eles anunciam a problemática da contradição entre o dinheiro e o amor desenvolvido no enredo, né? Vocês observaram que desde o início o autor ele deixa claro que ali será um romance muito ligado à questão do dinheiro também. Mostra o autor, ele fez questão de mostrar, né, a sociedade naquele período em que era movido mesmo pelo interesse, pelo capitalismo, e o amor não era o principal, não era o bem visto, porque e também as classes, né? Não adiantava se a pessoa não tivesse dinheiro, ela não conseguia um casamento grandioso. Vocês acompanharam aí? Só lembrando que lá nos personagens eu não coloquei todos, faltaram alguns. Aqueles ali são os personagens assim centrais da história. E vocês acompanharam o drama das irmãs de Seixas, né, de Fernando Seixas. Ela já tinha, naquele período, elas já tinham idade para casar. No entanto, elas não tinham dotes, elas não tinham dinheiro. Então, o irmão ficava assim meio que, a mãe, aliás, ficava meio que preocupada, porque as filhas já tinham uma certa idade e não tinha encontrado um pretendente. E a família, né, a família, por sua vez, não tinha capital para poder mostrar mesmo a moça para a sociedade. A palavra era mostrar. Vocês estão lembrados que quando a Aurélia, né, ficou só com a mãe ficou naquela preocupação: minha filha, você tem que ir até a janela, tem que aparecer, porque ela era muito bela. No entanto, ela era pobre. E isso preocupava a mãe. Com quem que eu vou deixar minha filha? Eu que já passei, né? A mãe da Aurélia já tinha passado por uma situação desse tipo. O próprio irmão abandonou, porque ela engravidou
e ele e o pai dos meninos dela não assumiu, não casou, assumiu, só que escondido, né? Porque se ele assumisse que ele tinha um lance com uma pessoa pobre, o pai não daria a herança a ele. Então ficou uma coisa assim, escondido. Tá bom? Então nesses 4 tópicos aí, vai falar basicamente disso, né? Do dinheiro, do amor, do interesse, de uma sociedade mesmo que vive em função de alguns interesses. É o que ele mostrou, que o José de Alencar mostrou. Tá bom? Vamos lá. O preço, né? A primeira parte do livro. Vocês estão lembrados também que esse livro ele trabalha a técnica do flashback. O autor escreveu com flashback. Ele começa, né? O início do livro, ele começa do meio. Eu disse para vocês que Senhora não inicia do começo. Não foi isso que eu disse a vocês? Senhora, gente, Senhora, ela inicia um pouco mais à frente, para vocês poderem entender, porque é o flashback da história. Tá? Nós conversamos sobre isso na sala, que vocês estão lembrados dessa fala que eu tive com vocês. Então, o preço começa quando a Aurélia pede ao tio, né, que oferece a Fernando, ele foi recém-chegado e tudo mais, então que oferece a ele, né, um dinheiro para poder casar, só que ele não poderia saber, Fernando não poderia saber quem era a mulher com quem ia casar. O tio achou aquilo muito estranho, mas de certa forma foi atrás. Fernando, muito interesseiro, precisando do dinheiro, aceitou, né? No entanto, ele não sabia quem era essa moça que tanto desejava, né? Mas eu não tenho dó, não tenho nada. Só que naquela época, o Fernando, além de ele ser boa pinta, né? Além de ser bonito, ele teve um nome. Então, o sobrenome do Fernando, né? Também contava bastante. Ele não tinha dinheiro, só que as irmãs, vocês também lembram desse detalhe, as irmãs trabalhavam dia e noite para arcar com os luxos do irmão. Então, por isso facilitava, porque ele andava sempre muito bonito, muito boa pinta e tudo, frequentava os melhores bailes da cidade. As moças eram assim encantadas por ele, mas ele só queria aquelas pessoas bonitas. A Aurélia, já bolando um plano, né, de reconquistar o amor da vida dela, pediu que o tio fosse atrás. E ele, muito interesseiro, precisando do dinheiro e pensando, segundo ele, na família, aceitou a proposta de Lemos, que Lemos, inclusive, usou um nome diferente do dele, né? Não, tio, você tem que trocar o nome, porque senão ele vai conhecer. E, na verdade, ele não reconheceu o tio de jeito nenhum. Na segunda parte, nós temos quitação. Essa quitação onde tem o flashback da história. Aqui você vai conhecer tudo que aconteceu a respeito de Aurélia e Fernando Seixas, né? Se na primeira parte você odiou a Aurélia, nessa segunda parte você vai conhecer os motivos que ela teve para fazer tudo aquilo com Fernando Seixas. Porque acontece, às vezes o aluno lê a primeira parte, né? O leitor, de certa forma, lê a primeira parte, e aí ele cria assim uma raiva de Aurélia, porque maltrata Fernando Seixas. Só que a Aurélia, ela tinha toda uma história por trás daquela vingança que ela queria propor, que propôs o tio a ajudar a fazer com Fernando Seixas. Então o Fernando, nesse período da quitação que vai contar toda a história, ele assim trocou ela por dinheiro. Ela era uma moça pobre, ficou sem o pai, e a mãe toda preocupada. Depois ela ficou assim sozinha. Ela tinha o pai, a mãe e o irmão, mas se viu sozinha, sem ninguém. Então, ele achava ela bonita, só que ela era pobre. Ele não tinha coragem de assumir ela diante da sociedade. Só que os dois se amavam demais, só que o dinheiro falava mais alto. O Fernando não queria se dar ao luxo, ao desfrute de ser visto com a mulher pobre, com a menina pobre, apesar de muito linda, muito bonita, atraente. Para ele ser pobre, ele era demais. E ele queria uma mulher que desse a ele também status, né? Que deixasse ele num patamar bem alto e tudo mais. A Aurélia não podia, tanto que a Aurélia disse a ele, né, para seguir a vida. A mãe de Aurélia, né, percebia que a Aurélia gostava muito de Fernando.
Só que tinha um outro pretendente de Aurélia, um rapaz muito bom e que tinha dinheiro, e a Aurélia não quis, porque ela tinha um encantamento muito grande por ele. Só que aí as coisas andaram, né? O pai de Aurélia não contou para o avô que ele tinha uma família, foi o que fez o tio de Aurélia, né, o Lemes, cortar relações, cortou laços com a família, porque não aceitava de forma alguma a mulher solteira, né? Era muito carrancismo, era muita coisa naquela época, não queria de forma alguma, era uma vergonha para a família ter uma mulher com filho que o marido não havia assumido. Então, o irmão de Aurélia cortou laços totalmente. Só que aí, o tempo passou, né? O pai de Aurélia faleceu, o avô de Aurélia, ele sentiu uma espécie de remorso. Ele era muitíssimo rico, mas sentiu assim um remorso, né, de não ter assumido a família do filho e tudo. Então ele foi atrás, né, da família dele, de Aurélia e da mãe e tudo mais. Eu sei que as coisas andaram. O avô de Aurélia faleceu e aí ela foi a herdeira dele. E aí que entrou aquela primeira parte. Depois que ela ficou super rica, aí ela resolveu fazer tudo que ela tinha vontade. E uma das coisas que ela morria de vontade, era a vontade de reconquistar o Fernando. Só que ela queria pagar com a mesma moeda o que ele havia feito com ela no passado. Ele trocou ela por dinheiro, né? Ele preferiu outra mulher, que o pai pagou um dote para ele, do que o amor de Aurélia. Então ela queria também comprar, ela queria ser dona dele, mostrar para ele que ela era forte, que ela era poderosa e que ela conseguiu vencer os obstáculos. Quitação. Bom, e aí nós temos essa partezinha aqui da posse, né? Eu posso tomar conta, ali nós vamos ser breve nessa aqui, né? Em que a Aurélia, né? Aqui assistimos a punição que a Aurélia infligia a Fernando, né? A Aurélia realmente tomou conta ali de tudo. Só que o Fernando, ele não se deixou levar, não. Por mais que ele tivesse ali com a mulher bonita e tudo, quando ele descobriu tudo, ele ficou com nojo dele mesmo, né? Para ele aquilo ali era terrível, como é com a mulher, né? Ela comprou a minha dignidade e ele vai batalhar, né? Ele vai batalhar. E nessa parte da posse aqui, envolve mais a humilhação mesmo, né? A Aurélia humilhava Fernando Seixas, viu, pessoal? Ora aparece como Fernando, ora aparece como Seixas. E ela humilhava mesmo, ela pisava nele, ela brincava com os sentimentos que ele dizia ter por ela, né? E aí ele achava que ia ser diferente tudo. Ela fez um quarto lindíssimo para ele na lua de mel e tudo, na lua de núpcias, só que os dois não usufruíram desse quarto, né? E aí nessa parte aqui é mais a humilhação mesmo. O resgate, né? Houve a mudança do personagem. O Fernando trabalhou, até que mostrou para Aurélia que o dinheiro não era tão importante. Quando ele se viu naquela situação de ser humilhado, de fazer tudo que ela queria por conta do dinheiro, ele quis mostrar para ela, olha que ele não gostava nem de trabalhar. E ele quis mostrar para Aurélia que ele tinha capacidade de trabalhar e devolver tudo que ela tinha. Só que a Aurélia, quando a Aurélia percebeu que Fernando estava trabalhando por sua liberdade para pagar o que ela havia dado a ele, né, em troca do casamento, ela começou a se sentir mal, porque ele não estava cedendo aos caprichos dela, às humilhações que ela estava fazendo com ele. Então, nessa parte aqui, nesse tópico, ele realmente conseguiu, mostrou para ela que ele havia mudado e ele queria realmente pagar e sair daquela vida, daquele casamento. Até o amor para ele não estava mais importando. Só que ela, quando percebeu que ele ia realmente sair de vez, né, ela declarou o seu amor para ele, disse a ele que ele era o herdeiro dela, para mostrar que o dinheiro não era nada. O que ela queria mesmo era mostrar, né, que ela tinha poder e que ela conseguiu tudo que ela realmente desejava a partir do momento
porque ela tinha condições financeiras. Eu sei que no final, né, ela acabou se ajoelhando para ele e os dois terminaram. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido a obra, tenham relembrado, aliás, né, porque vocês já fizeram a leitura dessa obra aqui. E, no geral, o nosso enredo foi esse aqui, tá bom?